O auditório da Assembleia foi palco para a discussão de um tema que vem sendo bastante analisado nos últimos anos, a reforma tributária. Em meio a inúmeras propostas, duas são vistas como as mais relevantes. A PEC 110, que está no Senado, e a PEC 45, que está tramitando na Câmara. Os estados também, o secretário de Fazenda, se reuniram há meses, e fizeram também a sua proposta, onde o ponto mais importante é pôr fim à guerra fiscal, manter a autonomia dos estados, desconcentrar as receitas da União, porque a Constituição prevê uma série de atribuições para os estados, mas ao longo do tempo esses recursos foram sendo concentrados por diversos mecanismos na União e o Estado perdeu a condição de atender a essas demandas. Vista como proposta da oposição, na audiência pública foi discutida a reforma tributária solidária, uma sugestão apresentada por entidades representativas do fisco. O debate foi proposto pelo deputado estadual Francisco do PT, que tem como objetivo tornar mais justa e solidária a cobrança de impostos no Brasil. O Brasil vem discutindo ao longo de vários anos muitas propostas de reforma, inclusive aprovando reformas que retiram direitos dos trabalhadores do nosso país, como a reforma da Previdência, e deixa de fazer provavelmente a reforma mais justa, a reforma mais importante, a que corrige desigualdades sociais no nosso país, que é a reforma tributária. Não é justo um país como o nosso tributar as pessoas no consumo e não na renda, o que seria o mais correto. Esse modelo de tributação do nosso país só aprofunda as desigualdades sociais e por isso que tem que ser revisto. Representantes de diversas entidades como Fenafisco, OAB, Anfip, Cotep, ICMS, Fecomércio e Fierne estiveram presentes na audiência. Para muitos, esta reforma solidária, apesar de ser ideal, é bem mais difícil de ser aprovada, por ser ampla e envolver questões de patrimônio e renda. Ela retira a carga tributária da base consumo e joga no patrimônio e renda, o que é correto, mas isso envolve uma série de interesses no Congresso e que os estados entendem que o adequado seria avançar no segundo momento com esse deslocamento de consumo para patrimônio e renda. Com base nisso, os estados focaram na proposta em que atuaram tanto os estados como a que está na Câmara e no Senado, na base consumo. Segundo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, o principal objetivo dessa audiência pública é alertar a população sobre a importância de debater o tema da reforma tributária. O Brasil hoje é um país extremamente desigual na cobrança de impostos, prioriza a cobrança sobre bens e consumo, o que deixa todo mundo igual. Ou seja, a carga tributária que incide sobre a compra de alguém que ganha muito dinheiro e sobre alguém que ganha apenas um salário mínimo é a mesma. Então, a nossa proposta do fisco brasileiro, fisco estadual e o fisco federal, é no sentido de inverter esse polo, passar a cobrar mais de quem ganha mais e quem tem mais patrimônio e passar a cobrar menos de quem ganha menos. Entre os diversos pontos debatidos, uma das principais mudanças apontadas é a redução dos impostos sobre o consumo. Reduzindo a carga tributária sobre o consumo, isso dá maior poder de compra para as pessoas, dá mais competitividade para as empresas, os produtos delas e os serviços ficam mais baratos e elas podem competir com produtos que vêm de fora. Isso é que tem que ser mudado.